Falar que nós devemos fazer de tudo para ser santo parece fácil, mas o que é a verdadeira santidade, né? O que era para o Padre Pio a verdadeira santidade? Vamos ver se a gente trata disso hoje no nosso programa Padre Pio. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei. Meu nome é Odair Gutierrez. Salve Maria. Bom, eu encontrei um texto aqui. Antes de mais nada, eu queria avisar vocês o seguinte: o YouTube não está avisando todo mundo. Eu, pelo menos, não estou recebendo mais avisos. Na minha empresa, alguns recebem, na Regina Fidei, outros não recebem. É uma confusão complicada. Não recebe aquele aviso de que tem vídeo novo. É uma pena, porque isso diminui muito a visualização dos vídeos. Então, o que nós estamos fazendo? Você vai encontrar aqui num dos primeiros links um link. Você inscreva-se normalmente, acione o sininho, até para poder ter o seu nome colocado na missa da próxima quinta-feira, né? Você que é novo. E depois dá uma olhadinha aí na descrição do canal, onde está lá mostrar mais, onde tem um link para você se cadastrar. Aí você coloca seu e-mail, seu nome, seu e-mail, e aí você vai receber no e-mail, de qualquer maneira, um aviso sempre que tiver coisa nova. Vale a pena fazer, está funcionando muito bem esse serviço. E se o YouTube mandar, no máximo que pode acontecer é você receber 2 avisos, né? Mas é importante fazer isso, é muito importante, porque realmente a gente não fica na mão de alguma mudança de política e o nosso apostolado começa a cair, né? E nós temos que ampliar. Eu estou aqui dizendo para vocês todo dia, nós temos que introduzir, nós temos que entronizar o Padre Pio em cada lar. Cada lar tem que ter o Padre Pio. Nós não podemos simplesmente falar do Padre Pio, gostar do Padre Pio, pedir graça ao Padre Pio, ajoelhar cada vez que precisamos de alguma coisa, né? E não louvar o Padre Pio, não divulgar o Padre Pio, não aumentar a devoção do Padre Pio em nós e nos outros, né? Por isso também que eu recomendo também que se compartilhe sempre os vídeos para que você, compartilhando, inclua outras pessoas na missa, porque nós incluímos todas as pessoas com quem você compartilhar, mas, principalmente, a gente faz com que mais pessoas conheçam o Santo Padre Pio, tá bom? Não esqueçam, então, de pedir a foto, essa foto maravilhosa, no 0800 006 1223, e que já está benta. Você não paga nada, você recebe a foto, já você enquadra, coloca uma moldura bonita, põe na sua casa e o Padre Pio, o olhar do Padre Pio vai ficar pairando sobre a sua família, sobre sua casa, tá bom? Bom, o que é a verdadeira santidade para o Padre Pio? Isso aqui foi tirado de um livro chamado Orando com o Padre Pio, de Eileen Dum Bertanzetti. Eu não sei qual é a nacionalidade dela, de modo que é complicado até pronunciar direito o nome, mas enfim. E ela diz coisas interessantes aqui que eu gostaria de comentar aqui. Quando encontramos pessoas santas como o Padre Pio, não raro imaginamos como eles deveriam ser quando crianças. Será que sempre foram inclinados às coisas de Deus? Ou será que passaram por uma súbita conversão que mudou-lhes a direção da vida? Parece que, quando pequeno, o Padre Pio era um menino bom e obediente, mas comum, e vivia na pobreza, tal como o menino Jesus. Aí eu não sei se é bem assim, não, porque com 5 anos ele já tinha perseguições dos demônios, já tinha aparições do anjo da guarda, Nossa Senhora, etc. 5 anos é uma idade bem, bem tenra, né? É uma criança que acabou de nascer quase, praticamente. Agora, tem grandes santos também que se converteram depois de levar uma vida pecaminosa, né? É o caso de Santo Agostinho, famoso pelas confissões de Santo Agostinho, etc. Santa Francisca Romana, bom, a própria Santa Maria Madalena, etc. Mas, portanto, não é uma regra que a santidade seja uma coisa que a pessoa que já nasce para ser santa, ela já é santa desde pequena. Isso aí é uma coisa que, inclusive, pode nos levar a um erro de achar o seguinte: não tem mais jeito. Eu fui um pilantra aí quando era novinho, agora não tem mais jeito. Agora
já era. Não é não. Cada dia nós podemos dizer um sim e cada dia nós podemos começar a nossa caminhada rumo à santidade. Bom, mas eu não quero fugir muito do comentário aqui. Disse o popular autor e orador Padre Andrew Apostoli, franciscano: no caso do Padre Pio, temos alguém em quem o Espírito Santo formou uma imagem viva e verídica de Jesus. Quer dizer, ele como que foi predestinado a ser uma imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E é o que mais chama a atenção na vida dele. Essa semelhança com o nosso Senhor Jesus Cristo, desde os estigmas, sofrimentos, as provações, depois os dons, né, os carismas que ele tinha, que era uma coisa tremenda. Né? Então, assim como muitos meninos das cidades da mesma região de Pietrelcina, no sul da Itália, o pequeno Francesco, futuro santo, nasceu de pais pobres, plebeus, trabalhadores e tementes a Deus. É claro que havia um ambiente que criava as condições para que se desenvolvesse a santidade. Mas ele tinha outros irmãos, eu creio que ele tinha 4 irmãos mais, e nenhum foi santo. Não, teve uma irmã dele que sim, que tem até processo de canonização. Mas, se fosse assim, o ambiente teria criado 5 santos. Vocês estão vendo que não é bem assim. Quando lhe perguntaram mais tarde como fora na sua infância, Padre Pio observou que fora como um macarrão sem sal, diz aqui entre aspas, né? Uma forma bem humorada de dizer que a sua infância fora comum e sem grandes acontecimentos. Macarrão sem sal com 5 anos tendo visão do anjo. Era uma forma também de mostrar a humildade do Padre Pio, né? Quer dizer, mesmo ele tendo sido agraciado com visões místicas, com chagas, com coisas, enfim. E ele se considerava um menino comum, menino como os outros, né? E não era, não era. A gente vê que esse modo humorado dele falar, eu era um menino como os outros, etc., era um modo dele resguardar a humildade dele, né? De se preservar de qualquer tipo de amor próprio e tudo mais. É frequente que ignoremos a santidade no que é comum, podendo nos sentir tentados a acreditar que a santidade do Padre Pio era devida aos seus grandes e maravilhosos dons espirituais. Quer dizer, a santidade, a pessoa pode ter carismas, pode ter dons e não ser santo. Tem gente que tem carisma da cura, alguma coisa desse tipo, etc., mas não quer dizer que seja santo. Entretanto, Padre Alessio Parente, que cuidou do santo em seus últimos dias, sabia que o exemplo dele de deixar-se consumir do amor de Deus, deixar-se consumir de amor a Deus e ao próximo era, com efeito, a base de sua santidade. Olha só, deixar-se consumir de amor de Deus. O que é isso? O que representa isso? Não é ficar diante de uma imagem rezando, ou então passar o dia com orações, não. Amor de Deus é uma coisa muito séria, pode se dar nas pequenas coisas, numa obrigação que a gente tenha para fazer, que é muito pesada, é chata, sei lá o quê. Às vezes suportar uma pessoa, às vezes engolir um sapo, né? Isso tudo faz parte do amor de Deus. Se for pelo bem de uma alma, o significado é imenso, não é mesmo? Bom, então tem gente que tem que corrigir um pouquinho os parâmetros e a visão do que é ter amor de Deus. E amor ao próximo é uma consequência, né? Bom, Padre Pio fazia disso a base da sua santidade. Este amor é a marca da santidade, o sinal de um verdadeiro cristão, a marca de alguém que segue os mandamentos de Jesus, que disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a vida do Padre Pio foi devotada a Deus e ao próximo. Esta é a marca da santidade, o verdadeiro sinal da santidade. Se ele rezava pelos outros. Se ele confessava, era devotando a vida aos outros para salvar do pecado, para limpar do pecado, horas e horas, né? O modo como ele tratava os irmãos, os confrades dele, etc., era tudo para fazer bem para a alma deles. Ele nunca
nunca tinha uma atitude que não tivesse um final apostólico, um fim apostólico, um fim de puxar a pessoa para a santidade. E só para falar da edificação do Hospital Sollievo de la Sofferenza, quer dizer, é uma barbaridade. Aquilo, sim, para se dedicar ao amor de Deus, é uma coisa aos pobres, né? Ao próximo, é uma coisa impressionante, porque ele dizia com frequência: em cada pobre tem nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o pobre é doente, Jesus está ali duplamente. E foi com esse espírito que ele construiu um dos hospitais mais espetaculares da Itália, que não sei se ainda hoje é, mas durante muito tempo era ponto de referência em termos de hospital, né? Hospitalar. E amor ao próximo. E eu, quando estive lá, eles me contaram que ele pessoalmente ia na cozinha para saber como é que estava sendo a alimentação dos doentes. Ele pessoalmente comprou uma terra lá perto do hospital para produzir a comida para que os doentes comessem só coisas boas, bem feitas, saudáveis, os animais que ele criava, etc. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. A gente não sabe bem como é que esse homem conseguia fazer tanta coisa em tão pouco tempo. Porque foi pouco tempo. Para fazer o que ele fez, a gente precisaria, às vezes, umas 4 vidas, né? Bom, então, toda a vida do Padre Pio foi devotada a Deus e ao próximo. Esta é a marca de santidade. Talvez nós tendamos a ficar estupefatos olhando seus estigmas, sua bilocação. De fato, quando a gente fala dos estigmas, que sangravam, que exalavam um perfume espetacular, isso impressiona, né? É claro que impressiona. As febres que estouravam todos os termômetros e com ele não acontecia nada, né? Eram experiências místicas tremendas que ele tinha, as provações, a bilocação. A bilocação, então, a gente é dos dons que mais impressiona, né? Para mim, o que mais me impressiona nem é a bilocação, é a leitura das consciências. Ele poder olhar para a pessoa e dizer: olha, tem tal coisa, tal pecado que você não confessou, etc. Eu fico pensando: meu Deus, como eu queria confessar com o Padre Pio, né? Para ele ler até aquilo que eu não lembro mais, porque seria uma maravilha em termos de confissão. Mas não devemos ficar estupefatos, diz aqui o Padre Alessio, com esses dons. Com efeito, todos esses são sinais do Senhor que marcaram a santidade do Padre Pio, de modo especial. Mas o que não podemos deixar de fazer é tomar como exemplo sua santa vida. Então, mesmo que nós não tenhamos esses dons, esses carismas, essas graças, bilocação, etc., nós temos que seguir o exemplo do Padre Pio. O exemplo dele independe desses dons e desses carismas. O exemplo dele era exemplo de santidade, de amor de Deus e amor ao próximo. Nesse sentido, os ensinamentos do Padre Pio terão, de fato, valor para cada um de nós. Olhemos para além dos sinais externos, para a sua vida com Cristo em Deus. Isso é muito mais importante. Aquilo que a gente via do Padre Pio era só a ponta de um iceberg imenso, que se refletia no amor de Deus dele, que era imenso. Mas tem gente que teria a tentação de só olhar para a ponta do iceberg, não estava vendo nada, só viu a parte superficial, digamos assim, do Padre Pio, né? De início, muitos foram levados a Padre Pio por causa dos seus dons sobrenaturais, e também por causa de curiosidade. E a gente monte por curiosidade. E esses que iam por curiosidade tinham uma lição que mereciam muitas vezes. E alguns se convertiam, iam lá por ceticismo e saíam de lá praticando, de alma limpa e querendo, desejando a santidade, depois de ter um contato daquele. Como no caso dele, no Padre Pio, quando a santidade acompanha o sobrenatural, a combinação torna-se especialmente atrativa e tem o efeito de provocar nos outros o desejo pela santidade e por crescer no amor a Deus e ao próximo. O desejo da santidade é uma das coisas que a gente mais lê
nos comentários, no nosso programa da manhã, graças ao Padre Pio, das coisas que a gente mais vê é gente dizendo: eu tenho que rezar, eu tenho que ser santo, eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar, etc. Isso aí já é uma coisa fantástica, né? Tem aquele também que precisa se converter, tem aquele que precisa sair da frivolidade, da fraqueza, da tibieza de alma, etc. Aquele que está longe da igreja, etc. Também tem aquele. Mas a quantidade de gente que fala em conversão e santidade é impressionante. E muitas vezes gente que é católica, quando fala conversão, dizendo eu tenho que mudar, ele está falando nesse sentido de mudar para ser santo. Quer dizer, eu tenho que ser muito mais católico, eu tenho que ter mais fé, mais piedade, mais vida de oração, né? Mais amor de Deus. Continua aqui o Padre Alessio. É por isso que um santo como ele, em geral, é cercado por milhares de seguidores ou filhos espirituais. É isso que atrai. Para que crescessem em santidade, Padre Pio impelia seus seguidores a pedirem-na a Jesus. Então, ele incentivava a pedirem a santidade. Numa carta do dia 8 de setembro de 1916, ele ainda era jovem, né? Olha só o que ele escreveu, ele disse: peçam a Jesus para fazer-vos santos, pedir a Jesus para fazer-nos santos não é presunção nem audácia. Pedir a Jesus, eu quero ser santo, não é presunção nem audácia, nem falta de humildade, certo? Porque é o mesmo que desejar amar a Deus imensamente. Então, quando eu peço ao nosso Senhor Jesus Cristo, me faça mais santo, eu estou pedindo, me faça ter mais amor de Deus. Então, portanto, isso aí é uma coisa muito boa, né? Padre Pio também encorajou as pessoas a seguirem os conselhos que a Bíblia oferece. Ele sabia que Deus falava conosco através de sua palavra, chamando cada um de nós a viver uma vida de santidade. Também sabia que estudar, rezar e meditar nas Escrituras nos ajuda a tornarmos-nos santos. Confie nessa autoridade, disse Padre Pio, a autoridade das Sagradas Escrituras, né, da palavra de Deus, e não tema a violenta tempestade, pois o barquinho do seu espírito jamais naufragará. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus, assegurando-nos que o obediente cantará vitória, jamais passará. Consumido pelo amor a Deus e ao próximo, Padre Pio jamais deixou de ajudar os outros a alcançarem a santidade, embora não considerasse a si mesmo santo. Por que ele não se considerava santo? Alguém pode dizer, puxa, mas espera aí, ele percebia. Justamente por isso, porque ele sabia que os sinais exteriores, esses dons, esses carismas, não faziam dele necessariamente um santo, mas davam para ele condições dele ser santo, ou condições no seguinte sentido: aumentava a responsabilidade dele ser santo e ter amor de Deus, e que o importante era o amor de Deus, né? Não era a ponta do iceberg, mas era o iceberg inteiro, né? Então, por isso que ele sempre dizia, eu não me considero santo, porque o santo nunca se considera santo suficientemente. Por quê? Porque o amor de Deus nunca é suficiente, né? Nunca é suficiente. Conforme observou um biógrafo, é o selo da qualidade genuína de sua santidade o fato de que ele aceitou tudo, todas as provações e todos os sofrimentos de sua vida com simplicidade. Ninguém viu o Padre Pio reclamando, ninguém viu o Padre Pio com cara de abatido, o Padre Pio sofrendo, nada. O Padre Pio lutando. Se vocês pegam os filmes que existem pela internet, pelo YouTube, etc., vocês veem um Padre Pio andando firme, às vezes se arrastando por causa dos estigmas que machucavam ele continuamente. Mas vocês nunca veem o Padre Pio acabrunhado, triste, não. O tempo todo crescendo no amor de Deus, crescendo no amor de Deus, crescendo na santidade. Está aí, meus amigos, o que era a santidade para o Padre Pio, o que deve ser para nós também, né? E vamos pedir a Nossa Senhora, pela intercessão do Padre Pio, que nos conceda essa graça de termos isso presente na nossa vida,
24 horas por dia. Se o dia tivesse um pouquinho mais, esse pouquinho mais também. Eu deixo, então, agora todos vocês com a Ave Maria, um por todos, todos por um, mas com essa intenção especial. Vamos pôr essa intenção, que todos nós tenhamos desejo de ser santos, ou seja, desejo de amar a Deus cada vez mais. E a bênção do Padre Pio para nos ajudar a isso. Até a próxima, meus amigos. Salve Maria. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.